O inimigo tem investido suas sutilezas contra a Igreja de Cristo. Mas, como cristãos, como podemos resistir às sutilezas de Satanás? Esse é o assunto que iremos tratar no programa Expondo as Escrituras de hoje. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, fique conosco até o final desse programa. O texto que nós vamos fazer a exposição bíblica, para quem não sabe, no Expondo as Escrituras, eu leio o texto, eu explico o que o texto significa e eu tiro as lições, ou seja, faço as aplicações em relação ao sentido do texto para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar de Tiago, capítulo 4, versículo 4 ao 10, que está aí com a temática de resistindo às sutilezas de Satanás. E dentro do tema de Tiago 4, capítulo 4, versículo 4 a 10, o tema é mundanismo. O assunto principal dessa porção bíblica é mundanismo. Então, a sutileza de Satanás contra a igreja é querer trazer o mundo, é fazer nós vivermos de acordo com o procedimento do mundo. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Tiago, capítulo 4, versículo 4 a 10 diz: Adúlteros e adúlteras. É pesada a palavra. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste os soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças por mais uma oportunidade de estar aqui no Expondo as Escrituras. Quero pedir ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu possa ensinar as verdades da Tua palavra e, ao mesmo tempo, ilumine a mente daqueles que estão assistindo para que juntos possamos compreender, colocar em prática a Tua palavra para que o Teu nome seja glorificado e haja crescimento e maturidade espiritual na nossa vida, em nome de Jesus. Bom, se você quer baixar o PDF aí desse Expondo as Escrituras, fique atento a esse anúncio. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link Faça Download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então você já sabe aí o que você precisa fazer para poder baixar o PDF, ou de forma gratuita, ou se você quiser baixar num único lugar, você pode ser membro clicando aqui no link na descrição aqui desse vídeo. Vamos lá para a nossa introdução de hoje. No Expondo as Escrituras de hoje, iremos aprender sobre resistindo às sutilezas de Satanás. Ele nos induz como cristãos a viver no mundanismo. Veremos então quais as consequências de ceder ao mundanismo e como vencermos o mundanismo. Uma coisa que nós precisamos entender desde já é que Tiago está escrevendo para judeus cristãos. Então ele vai usar muitas vezes uma linguagem que tinha tudo a ver com o Antigo Testamento.
Quando Paulo fala para a igreja gentia, como por exemplo Corinto, ele não usa tantas figuras em relação à questão do Antigo Testamento em determinados momentos, quando era falado para algum povo gentio, que eles não conheciam. Mas no caso de cristãos judeus, é muito importante fazer menção do Antigo Testamento para mostrar para eles que o procedimento deles estavam fora daquilo que Deus queria. E eu tenho aqui também, que tal uma arte digital? Criação de artes digitais para divulgação do evento de sua igreja ou para profissionais como você está assistindo, é com a Manhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 97176 4015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais. Então, se você quiser adquirir uma arte digital aí para o seu evento, se você é um profissional, tá aí. Vamos lá. Número 1. O mundanismo nos torna inimigos de Deus. Você sabia disso? Vamos ver isso em Tiago 4, do 4 ao 6. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Encontramos aqui nesse versículo pessoas que estavam dispostas a satisfazer a qualquer custo os seus desejos ao invés de agradar a Deus. Por isso, suas orações não eram respondidas, conforme observamos nos versículos anteriores. Tiago 4, 2 e 3 diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedi. Havia os que não pediam. E pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ou seja, eles, em vez de pedir, às vezes não oravam. E quando oravam, pediam coisas que não eram de necessidade, que realmente não contribuíam para a edificação da vida deles, estavam preocupados com deleites. É claro que nós podemos, nas nossas orações, orar pedindo a Deus que supra a nossa necessidade também material. Mas só que no caso deles ia muito além. Eles estavam preocupados com seus prazeres. Tiago aqui não está tratando de um adultério literal, quando ele fala adúlteros e adúlteras, ou infiéis, mas usando a mesma linguagem que os profetas do Antigo Testamento usavam para apontar a infidelidade do povo de Deus, no qual deveriam adorar e se relacionar apenas com o Senhor, mas estavam adorando e se relacionando com as coisas do mundo. Então Tiago está usando uma linguagem do Antigo Testamento. Estava falando para judeus cristãos, então eles entendiam bem o que era a questão de adúlteros e adúlteras. Ele está falando, é um adultério espiritual. Vocês estão trocando a aliança de Deus para poder se aliançar com o mundo. Vocês estão abrindo a mão do relacionamento de Deus para poder se relacionar com as coisas deste mundo. Adultério é um sinal claro de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono premeditado da fé. E o cristão não pode viver em apostasia para satisfazer os seus desejos. Quando o cristão ele começa a entrar no processo de apostasia, ele está começando a abrir mão da sua fé. E se ele realmente apostatar da fé, ele abriu mão da sua fé. Ou seja, nesse momento, ele deixou de crer. E o instrumento para receber salvação é a fé. Nós recebemos, somos salvos pela graça por intermédio da fé. Ou seja, temos que crer. Se uma pessoa abandona a sua fé, ela deixa de crer. Ao deixar de crer, ela deixa também de estar participando da salvação. Ou seja, ela é como se ela estivesse devolvendo a salvação, dizendo: salvação para mim não importa. Eu não estou preocupado com salvação. Eu não preciso de salvação. É por isso que Paulo, no final da sua carta, na última carta dele a Timóteo, ele diz para Timóteo o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, e ele faz o quê? Guarda a fé. Ou seja, ele não pôde abrir mão da sua fé. Ele foi com a sua fé até o final. Eu e você não podemos abrir mão da nossa fé. Senão nós estaremos apostatando da fé. Não existe meio termo onde o cristão é amigo de Deus e amigo do mundo. Alguém diz assim: não, dá para fazer as duas coisas. Não dá.
Tem gente que vai no domingo para o templo adorar a Deus e na segunda-feira está envolvido com um monte de coisa que não deveria estar. Ou seja, ele está dividido. Deus não divide. Você, como ser humano, não divide a pessoa que você tem como seu esposo, como sua esposa, como seu namorado, como sua namorada, como seu noivo ou sua noiva. Eu estou falando de pessoas que realmente prismam, né? Prezam pela moral, né? Porque existe hoje aí pessoas com relacionamento que eles chamam de relacionamento aberto, que é casado, mas pode ter relacionamento com outras pessoas. Não é disso que eu estou falando. Mas a pessoa que realmente preza pela uma conduta moral, ela sabe, ela não vai dividir o marido com outra mulher. Ele não vai dividir a esposa com outro homem. Então não vai dividir o namorado com uma outra menina, né? Não vai fazer isso, ou ao contrário, né? Então, assim é Deus. Que história é essa? Ou vamos ter relacionamento com Deus, ou vamos nos relacionar com as coisas do mundo. Não tem como dividir, tá? Então não existe meio termo. O cristão é amigo de Deus e amigo do mundo. Não tem isso. Ou bem, ele é amigo do mundo e inimigo de Deus, ou bem, ele é amigo de Deus e inimigo do mundo. São coisas opostas. Não dá para poder ser as duas coisas ao mesmo tempo. O mundo aqui é a sociedade humana com seus valores, princípios e filosofia vivendo a parte de Deus. Ou seja, mundo aqui não é criação. Mundo aqui é a humanidade sem Cristo. Vivendo com práticas, valores, filosofias que não têm nenhuma relação com a palavra de Deus. O cristão precisa viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina. É por isso que ele precisa estudar a Bíblia. Não tem como resistir às sutilezas de Satanás, não tem como vencer o mundanismo se nós não estudarmos a palavra de Deus para praticar. Os leitores da carta de Tiago estavam lutando entre si, buscando primazia, havia competições para aqueles leitores. Será que existe esse tipo de competição no nosso meio? Será que estamos vivendo dias onde as pessoas dentro da igreja estão competindo entre si? Rivalidade. E com isso elas não estão dispostas a ajudar umas às outras? Tá difícil alguém querer dar uma palavra por alguém para tentar ajudar. Tá difícil. Porque ela pensa o seguinte, se ele assumir essa posição, eu perco. Eu não vou ter o que eu quero, então eu não vou ajudar. Ninguém me ajuda, então nós estamos vivendo muitas vezes de forma egoísta. Deus não se agrada disso. O coração está trabalhando aqui, dentro do meu peito, mas ele depende de todos os outros órgãos para que ele possa. Imagine se as artérias param, não vamos funcionar. O que adianta um coração onde não está passando sangue nas artérias para poder ser bombeado? Não adianta nada. A narina, não quero respirar. O que adianta pulmões? Nariz, fechar o nariz, fechar a boca. E agora? Não adianta pulmões. Não tem ar, o ar não vai entrar, o ar não vai sair. Você está entendendo? Então nós dependemos um do outro, nós temos que nos ajudar. Nós temos que nos edificar em Cristo Jesus. É preciso isso. Eles estavam buscando primazia. Isso era consequência de viver para satisfazer as paixões da carne. Existem pessoas na igreja que ainda querem satisfazer as paixões da carne. Se nós andarmos na carne, não teremos vida. Como cristão, precisamos entender que o mundo jaz. É jaz aqui, tá? Não é jaz já. Não, é jaz no maligno. Certo? João 12:31, 1 João 5:19. Então, o mundo jaz no maligno, ou seja, o maligno está aí governando. É claro que não é por tempo definitivo, mas ele está influenciando. E não existe nenhuma relação entre o maligno e Deus. Por isso, aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O mundo sem Deus está sendo influenciado pelo maligno. Como é que eu vou ter amizade com o mundo? No sentido de me relacionar com as coisas do mundo. No sentido de praticar as coisas do mundo. Ou bem eu sou um cristão, ou bem eu sou do mundo. Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Hernando Dias Lopes nos diz que um crente pode tornar-se amigo do mundo gradativamente. Não é da noite para o dia. Não é acordou, agora eu sou amigo do mundo. Pode ser gradativamente. Primeiro sendo amigo do mundo, Tiago 4:4.
Segundo, sendo contaminado pelo mundo. Tiago 1:27. Terceiro, amando o mundo. Nós não podemos amar o mundo, as práticas em si. Quarto, conformando-se com o mundo. Ah, isso não tem nada a ver, isso não tem problema. O que tem? O que tem viver desse jeito? O que tem fazer isso? O que tem fazer aquilo? Abrindo mão da sua fé. Não pode. Ó, hoje eu estou usando uma camisa aqui, ó. Eu creio. Você não pode abrir mão da sua fé. Você não pode abrir mão da sua fé. Não abra mão da sua fé. Eu creio. Quarto, conformando-se com o mundo. O resultado é ser condenado com o mundo. 1 Coríntios 12:32. Você quer ser condenado com o mundo? Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não vou nem além. Porque só na Almeida Revista Corrigida está escrito assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A maioria das versões só vai até aqui. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, mas para o mundo há condenação. Então vamos lá, versículo 5. Primeiro nós falamos do versículo 4. Não tem como ter amizade com o mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus e é considerado como adúlteros e adúlteras, ou seja, infidelidade espiritual. Aí o versículo 5 diz assim: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Esse versículo é considerado de difícil compreensão. Os estudiosos entendem assim. Pois em nenhuma parte do Antigo Testamento é encontrado esse versículo, como Tiago afirma, que diz a Escritura. Olha aqui, ó. Ou cuidais vós em vão diz a Escritura? Que Escritura? Em que lugar? Não se acha. Então, qual é a solução que eles têm para resolver isso aqui, alguns estudiosos? Uns acham que se trata de uma ideia vinda de essa questão, o espírito que em nós habita tem ciúmes, Então, aonde está essa parte aqui? O espírito que em nós habita tem ciúmes. Então, uns acham que se trata de uma ideia vinda de uma combinação de versículos. E existem outros que sugerem outras coisas, que eu não vou me prender a isso aqui. Também existe aqueles que consideram a palavra espírito, tá? Tá ali, ó. O espírito que habita em nós tem ciúmes? Ó, o espírito nessa versão aqui, que nós estamos lendo, que é Almeida Revista Corrigida, tá em maiúsculo. Mas você pode encontrar em alguma versão em minúsculo. Então, é aqui que eu vou explicar. Também existe aqueles que consideram a palavra espírito aqui como sendo o Espírito Santo que habita em nós. E outros que, espírito, letra minúscula, seria o fôlego de vida dado ao homem e, nesse caso, que é inclinado para as paixões por causa do pecado. Então é como se estivesse sendo dito aqui, o espírito que em nós habita tem ciúme, ou seja, é governado pela carne? É governado pela natureza pecaminosa, mas aí estaria falando do espírito humano. Então tem essa questão. Outros acham que está falando o Espírito de Deus, que habita em nós, tem ciúme de nós, tá? Então vamos explicar isso aqui para você poder entender. Porém, somos inclinados a acreditar que Tiago está falando do Espírito Santo. Esse é o meu ponto de vista. Não do espírito humano, mas vai ter aquele que vai falar que está falando do espírito humano. Tudo bem. A gente respeita, mas eu fico com o Espírito Santo, que habita em nós a partir da conversão do novo nascimento. Todo cristão verdadeiro que recebeu um novo nascimento real tem o Espírito Santo morando dentro de você. Eu não estou falando aqui de batismo com o Espírito Santo. Eu estou falando do Espírito Santo como penhor. O Espírito Santo como prova que nós pertencemos a Deus. Certo? É disso que eu estou falando. Uma vez que estamos em uma aliança com Deus por meio da morte e ressurreição de Jesus, a prova que pertencemos a Ele é o Espírito Santo que nos foi dado. Então, você tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Seja um pentecostal, seja um não pentecostal, se tivermos um novo nascimento, temos o Espírito Santo. Essa é a prova que pertencemos a Deus, tá? Dessa forma, esse mesmo Espírito sente ciúme, que é um ciúme de zelo, porque a palavra que é traduzida para ciúme também é traduzida por zelo. Porque pertencemos a Ele, não podemos ter amizade com o mundo, porque pertencemos a Deus. Foi o que eu disse anteriormente. O marido não vai dividir a esposa com outro homem. A esposa não vai dividir o marido com outro homem, porque ele pertence a ela pertence a ele. Se nós pertencemos a Deus, que história é essa de nós começarmos a querer ter relacionamento com o mundo?
Nesse caso, muitos cristãos no tempo de Tiago desconsideravam que estavam em uma aliança com Deus e que ele não aceita a relação também do cristão com o mundo. Deus requer uma aliança exclusiva. Pare de achar que as misericórdias do Senhor, a compaixão de Deus, a bondade de Deus pode levar a Deus a ficar aceitando uma condição que você quer impor a Ele, que eu quero impor a Ele. Existem pessoas que, por dizerem que gostam da outra pessoa, aceita determinadas coisas que essa pessoa faça para não perder essa pessoa. Deus não é assim, não. Deus não aprova a conduta errada de forma alguma. Se tiver errado, ele vai dizer que é errado. Ele ama, mas ele desaprova a conduta errada. Porque amor não é aprovação de conduta. Quem pensa que amor é aprovação de conduta está totalmente enganado. Uma mãe pode amar o filho e não aprovar o que ele faz. Um pai pode amar um filho e não aprovar o que ele faz. Um marido pode amar uma esposa e não aprovar algumas coisas que ela faça. A esposa pode amar o marido e não aprovar algumas coisas que ele faz, baseado na palavra de Deus, dizendo, não, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, mas eu te amo. Mas isso não quer dizer que eu estou aprovando a conduta. Durante muito tempo, e muitas pessoas ainda confundem amor com aprovação de conduta. Se eu disser que amo, eu vou estar aprovando o que ele faz. De forma nenhuma. O amor não está restringido à conduta de uma pessoa. Porque se você ama por causa da conduta, então não é amor, é interesse. Tá bom? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, na Almeida Revista Corrigida, diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha aí, Deus é único. Deus não divide a sua glória com ninguém. Marcos 12, 29. E Jesus respondendo-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: Ouve Israel. Tá repetindo aí, tá bom? Deuteronômio. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E como é que nós queremos servir a dois senhores? Não tem como servir dois senhores. Ou bem servimos um, ou bem servimos outro. Se nós, como seres humanos, não aceitamos ser traídos, por que vamos trair nosso Deus tendo amizade com o mundo? Versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste os soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Por fim, Tiago fecha essa seção, essa parte, né, do 4 ao 6 da carta, falando da graça de Deus sobre os humildes e da oposição de Deus aos soberbos. Quando temos um relacionamento exclusivo com Deus por meio da sua graça, isso gera dependência dele. O que é a graça? Favor imerecido. É por causa do grande amor de Deus que a sua graça se manifestou. E através da graça, Jesus Cristo morre na cruz do Calvário para nos dar salvação. Ou seja, tudo isso é resultado do amor. A graça é resultado do amor. A misericórdia é resultado do amor. A bondade é resultado do amor. Tudo isso é resultado do amor de Deus. A pessoa humilde tem uma visão da vida correta em relação a si mesmo, ao próximo e a Deus. Podemos entender melhor esse versículo se baseando na primeira carta de Pedro, que escrevendo aos seus leitores fala algo muito parecido com esse versículo. O versículo diz o seguinte: antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então vamos ver o que Pedro também diz? 1 Pedro 5,5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciãos. Sede todos sujeitos uns aos outros, e é essa parte que parece com o que Tiago diz. E temos aqui uma relação. Revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele fala de revestivos, Pedro, de humildade. A palavra no grego significa vestir um avental, cingir-se bem firmemente com alguma peça de roupa. Então, é você colocar como se fosse um avental, né? Se vestir, né? Cingir, tá? É uma figura para disposição firme com relação a alguma coisa, tá? É uma figura com relação firme em relação a alguma coisa, tá? O que é vestido aqui é a humildade. O que é humildade? Disposição mental humilde, simples. É reconhecer nossas deficiências, diante disso, nossa total dependência de Deus. Se eu sou deficiente, eu tenho deficiências, no sentido de falhas, fraquezas, por que eu me acho melhor do que o outro? E alguém vai dizer, não, mas eu sou melhor porque eu consagro mais, porque eu oro mais, porque eu jejuo mais, porque eu leio mais a Bíblia, porque eu vou mais a lugares orar, buscar, tá?
mas você faz isso tudo por causa de quê? Por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário e através da graça de Deus que está sobre a sua vida. A graça não te faz fazer nada no sentido de te obrigar, mas ela nos possibilita fazer. Só pela graça eu estou aqui. Se não fosse a graça de Deus, eu já estaria morto. Eu não teria condição. Ou então não estaria na presença de Deus também. Eu poderia contar com a graça comum, como nós chamamos na teologia, que é dada para bons e maus. Sol, chuva, vento, ar, maus e bons. Mas eu também tenho, o Senhor manifestou a sua graça salvadora sobre a minha vida. E eu poderia não estar na presença dele. Certo? Então isso aqui é importante. Cristo é o nosso modelo de humildade. Quem foi o mais humilde que teve nessa terra? Cristo. Pedro diz que devemos ter humildade e explica o motivo. Qual o motivo? Deus resiste os soberbos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus se opõe a pessoas soberbas e dessa forma elas não têm acesso a ele. Deus se opõe. Você imagina Deus se opondo a alguém? Deus diz, operando Deus, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém é capaz de livrar das minhas mãos. Ninguém pode livrar das minhas mãos. Se Deus resistir a alguém, quem vai livrar ele das mãos do Senhor? Quando Deus permite Davi escolher entre 3 coisas, qual seria o castigo que ele traria porque Davi fez a contagem do povo? Lá no Antigo Testamento, houve um momento que Davi falou assim, caia eu na mão de Deus do que caia na mão dos meus inimigos. Porque o Senhor, ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Agora entenda, ele resiste, ele se opõe aos soberbos. Por outro lado, os humildes têm seu favor. Por isso têm acesso à comunhão com Deus. Uma pessoa humilde é uma pessoa que foi transformada pelo poder da palavra de Deus e está em transformação, santificação. Ela reconhece sua dependência de Deus. Ela reconhece suas deficiências. Então Deus dá graça. O favor de Deus está sobre essa pessoa. Precisamos lembrar que a soberba remete a alguém que se acha independente. E isso se remete ao próprio diabo em sua insensatez de pensar que poderia ser semelhante ao Altíssimo. A mesma proposta ele faz à mulher para seduzi-la a comer e dar do fruto proibido ao seu marido. Ao desobedecerem a Deus, eles estavam reivindicando independência. Isso significa viver uma vida segundo as suas regras. Isso é independência, não está dependendo de Deus. Porém, o que eles conseguiram foi separação da comunhão com Deus. Morte espiritual, depois viria a morte física e depois vem a morte eterna, que fala da separação eterna de Deus em tormento. Você entende agora por que Deus resiste ao soberbo? Quando Deus olha para uma pessoa soberba, isso remete a Satanás na hora. Soberba aponta para o estado do homem caído, sem arrependimento. E Deus não se relaciona com alguém assim, mas se opõe e trará juízo caso não haja arrependimento. Então não deixe que a soberba, o orgulho domine a sua vida. Peça a Deus para que você possa ser uma pessoa humilde. Ouça esse aviso aqui. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Então ficou o aviso aí para você. Não esqueça de fazer tudo isso aí porque é importante, tá bom? 2. Arrependimento e sujeição a Deus, a cura para o mundanismo. Primeiro nós vimos aí a situação de quem anda no mundo e qual é a posição que ele está. Agora, o que nós podemos fazer para poder ter a cura, para não ser dominado pelo mundanismo? Arrependimento e sujeição a Deus. Tiago havia dito aos seus leitores no versículo anterior que Deus dá graça aos humildes. Em conclusão, portanto, eles deveriam se humilhar diante de Deus por causa de seus pecados, especialmente aquele da soberba, se quisessem receber
essa graça de Deus, o favor de Deus. O favor de Deus não está disponível para quem é soberbo, porque quem é soberbo não depende de Deus, ele não vai buscar a Deus. Nos versículos seguintes, capítulo 4, versículos 7 a 10, Tiago usa 10 imperativos, 10 ordens, para ordenar aos judeus cristãos em geral as atitudes que conduzem ao quebrantamento e à humilhação diante de Deus e que os levam a vencer o mundanismo, amor ao mundo. Né? O que é o mundanismo? Amor ao mundo. Sistema influenciado pelas hostes malignas. Então, em resumo, Tiago vai dar 10 verbos aqui, 10 ordens, para que eles pudessem ter uma atitude de humilhação e assim conseguir resistir ao mundanismo. Os 10 imperativos são: primeiro, sujeitai-vos. Segundo, resistir. Terceiro, chegai-vos. Quarto, limpai. Quinto, purificai. Sexto, sentir. Sétimo, lamentai. Oitavo, chorai. Nono, converta-se. E décimo, humilhai-vos. Agora irei tratar de cada um desses verbos no imperativo em seu devido versículo, respeitando seu contexto. Faremos a interpretação do texto usando primeiro a exegese. O que é exegese? Busca encontrar o sentido do texto, tá? Baseado no que o autor humano, Tiago, né, escritor, escreveu, inspirado por Deus, né? Ele diz que disse aos seus leitores originais. E só então poderemos encontrar as lições. Ou seja, lembra que eu falei que a Expondo as Escrituras é ler o texto, explicar o texto e aplicar as lições que estão relacionadas com o texto? Então, nesse momento aqui nós vamos ver o que o texto significa e depois, ao mesmo tempo, estamos fazendo as aplicações. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos é o primeiro imperativo, pois a Deus. Tiago usa o primeiro verbo imperativo, que é a base para conseguirmos obedecer às demais ordens. Você só consegue obedecer às ordens se você se sujeita a Deus. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, sujeitar significa colocar-se numa relação de subordinação a alguém e acatar à vontade as orientações deste. E acrescenta que significa colocar-se debaixo de Deus, debaixo do seu querer, da sua vontade. Colaborando com esse sentido, Simon Kistemaker nos informa que quando Tiago diz sujeitai-vos, ele na verdade quer dizer obedecei. No grego, Lucas usa o mesmo verbo quando descreve aos 12 anos de idade, Jesus era o quê? Submisso a Maria e José. O termo sujeitai-vos descreve um ato voluntário, colocar-se sobre a autoridade de uma outra pessoa para mostrar-lhe respeito e obediência. Então nós entendemos o que significa sujeitar-vos. E a questão é, eu e você temos nos sujeitado a Deus? Agora é a hora da aplicação. Nós nos sujeitamos a Deus? Nós estamos prontos a obedecer o que Deus quer da nossa vida? Ou nós queremos andar pelos nossos caminhos? Porque se eu quiser andar pelos meus caminhos, eu serei vencido pelo mundanismo. Eu não vou resistir às sutilezas de Satanás. Segundo verbo, resistir ao diabo. O segundo verbo é resistir. Sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo andam juntos. De que forma? Porque um passa a se opor ao outro também. Tá? A amizade de Deus e a amizade do mundo são opostas. Sujeitar a Deus, nesse caso, tá? Resistir ao diabo está junto. Mas se você não se sujeita a Deus, você também não resiste ao diabo. Então, de um lado, você se sujeita a Deus. E de outro lado, você está resistindo ao diabo. Mas se você abre mão de se sujeitar a Deus, automaticamente você não vai resistir ao diabo. E somente podemos resistir ao diabo se estivermos sujeitos a Deus, pois dele dependemos para enfrentar esse adversário. Você não consegue vencer Satanás, vencer as tentações, se você não estiver obedecendo a palavra de Deus, vivendo num relacionamento com Deus. Você não consegue. A natureza pecaminosa que está em você, que está em mim, vai falar mais alto. Mas, pastor, eu não sou mais escravo do pecado. É verdade. Mas você agora tem condição de tomar decisões. Se você tomar decisão para poder satisfazer os seus desejos, você está sendo influenciado pela sua carne. E você, como cristão, não pode viver influenciado pela sua carne. Certo? Natureza pecaminosa nesse caso. E somente podemos resistir ao diabo se estivermos sujeitos a Deus, pois dele dependemos para enfrentar esse adversário. Quem não se sujeita a Deus
não resiste o diabo e ele não fugirá. Você quer ver? Você quer resistir o diabo? Então você precisa se sujeitar a Deus. Há uma relação de uma parte. Se sujeitar a Deus tem como consequência você resistir o diabo. Não sujeitar a Deus tem como consequência você não resistir o diabo. Ou estamos obedecendo a Deus ou estamos obedecendo o diabo. Coisas opostas. Ou bem você obedece a Deus ou bem você obedece o diabo. Resistir significa colocar-se contra alguém, opor-se a alguém. Deus resiste. Olha aí, ó, mais uma vez, ó. Colocar-se contra alguém, opor-se a alguém. Mas quando você resiste o diabo, você também está se colocando contra, você está se opondo. No verso anterior, Tiago havia dito que Deus resiste os soberbos. Isso quer dizer que Deus se coloca contra os soberbos. Quando, porém, nos humilhamos e nos sujeitamos a ele, podemos resistir ao diabo. Quer resistir o diabo? Então seja sujeito a Deus. Não adianta, você pode olhar e falar, não, diabo, sai, tu tá amarrado, tu tá repreendido, tu tá vencido e não sei o quê. Tem vida com Deus? Você é obediente a Deus? Se não for, tudo isso pro diabo, ele acha a maior graça disso. É claro, eu tô falando aqui dentro de uma linguagem só para você compreender. Porque isso não quer dizer nada para ele. Então, para você ter uma vida com o poder de Deus manifesto na sua vida, você precisa sujeitar-se a Deus, obedecer a ele. Tá? Pedro dá a mesma ordem aos seus leitores, usando o mesmo verbo. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Tem que resistir. Podemos abrir mão da nossa fé. Uma outra coisa que precisamos frisar é que Tiago aponta que em que luta devemos nos envolver. Tem muita gente aí se envolvendo em luta contra o seu irmão. Está pelejando contra pessoas. Está lutando contra irmãos em Cristo. Não. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Resistir ao diabo. É ele com seu exército que faz guerra contra o povo de Deus. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas nos estimula a um combate espiritual. Então, após ter nos ensinado a mansidão para com os homens e a submissão para com Deus, ele apresenta diante de nós Satanás como nosso inimigo, a quem nos cabe combater. Paulo vai mostrando isso. Precisa o quê? Combater. Quem prega a luta contra os irmãos está aliado ao diabo e seus planos. Deu para você entender? É. Porque se você emprega a luta contra o seu irmão, quem faz do seu aliado o seu inimigo, faz do seu inimigo um aliado para si. Quem faz do seu aliado um inimigo, preste atenção, acaba fazendo do inimigo um aliado, ou seja, acaba trabalhando para o diabo. Quem quer divisão é o diabo. Quem quer peleja é o diabo. Quem quer desavença é o diabo. Deus não quer isso. Então, se você é uma pessoa que se opõe aos irmãos, que se levanta contra irmãos, que guerreia contra irmãos, que tem ciúme de irmãos ou de irmãs, quer seja um, quer seja outro, você está trabalhando para o inimigo, não para Deus. Quando você satisfaz os desejos da sua carne, você está trabalhando para o inimigo, não para Deus. Você está fazendo coisa que é ele que se agrada, não o Senhor. Quem prega a luta contra os irmãos está aliado ao diabo e seus planos. O apóstolo Paulo ensina os cristãos a resistir ao diabo, tomando a armadura de Deus. Eles devem ficar firmes contra as astutas ciladas de Satanás, Efésios 6:11, e assim resistir a ele no dia mau, se opor. Em linhas gerais, esse é o ensinamento das Escrituras sobre a batalha espiritual, resistir. É dessa forma que enfrentamos os demônios, sujeitando-nos a Deus e tomando uma posição firme contra as tentações. Agora a tentação vem, você aceita. Vem outra tentação, você aceita. Então você não está resistindo ao diabo. E por que você não está resistindo ao diabo? Porque você não está se sujeitando a Deus. Porque se você se sujeitasse a Deus, você não estaria desobedecendo a ele. Muitos cristãos pensam que o diabo é capaz de nos obrigar a pecar. Isso aqui é um erro total. O diabo não tem poder de obrigar ninguém a pecar, obrigar. E por isso sempre colocam sobre ele a culpa de seus erros. Ah, foi o diabo. Ah, porque foi o diabo. Ah, porque foi o diabo.
vai lá, gasta além do que pode, aí diz que foi o diabo. Né? O inimigo é o devorador. O devorador é a sua falta de sabedoria, de má administração. Às vezes, um curso de administração, né, um curso de finanças, que encontra na internet gratuitamente. Pega aí, eu não tô fazendo propaganda, não tô ganhando nada porque eu vou falar. Vai para um Sebrae da vida, tem vários cursos gratuitos no qual você pode fazer nessa área de finanças. Aí você faz um curso, aí aprende. Ó, eu aprendi que eu não posso gastar mais do que eu ganho. Aí alguém vai falar, precisa de curso para isso? Mas acontece que a pessoa precisa entender isso de uma forma geral. Não é só essa palavra, tem que mostrar para ele com números. E o curso vai mostrar várias coisas. Tem que ter uma previsão, um fluxo de caixa, uma previsão. Saber se hoje ele compra uma coisa, se ele vai ter condição de pagar até tal momento. Tudo isso. Aí diz que foi o diabo. Então, isso aí é uma coisa errada. Precisamos entender que há diferença entre seduzir e obrigar. O diabo seduz. A nossa carne nos induz a cedermos os desejos dela. Agora, não somos obrigados. É uma decisão nossa, ceder ou não. Quem está em Jesus. O comentário bíblico pentecostal diz que Tiago nos demonstra que a origem de nossas tentações são interiores e não exteriores. A origem está nas nossas próprias concupiscências, ou seja, nos nossos desejos. Tiago 1,14, Tiago 4,1. Precisamos reconhecer nossas fraquezas e humildemente clamar a Deus que nos ajude por meio do seu Espírito Santo a vencer as tentações. O Espírito Santo me ajuda. É Ele que me ajuda nas fraquezas. É por isso que eu dependo da graça de Deus para continuar de pé. E o Espírito Santo vai ali me ajudando. Mas eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que sair do local de tentação. Se eu sei que eu tenho determinada fraqueza, para que eu estou naquele lugar? Ah, mas eu tenho que mostrar que eu estou forte. Não. Fraqueza da natureza pecaminosa é uma coisa que vai nos acompanhar até o resto da nossa vida, enquanto estivermos aqui nessa terra. Ela vai estar mortificada, mas você não pode ficar flertando com momentos que podem ali servir como um gatilho para ativar aquilo, para poder despertar sua natureza pecaminosa. Digamos que uma pessoa é tendente, sofria da parte de se irar com facilidade, era iracunda. E aí ela vem para a presença de Deus. E aí a sua carne foi mortificada. Mas ela tem essa fraqueza de se irar com facilidade. Aí ela está num ambiente. Aí alguém começa a falar umas coisas e ela está percebendo que daqui a pouco ela vai sair da graça. O que ela tem que fazer? Sair daquele local. Não, pastor, eu tenho que ficar e eu tenho que resistir porque, você tem que sair do lugar de tentação. Você não tem como ficar no lugar de tentação querendo resistir uma coisa que tem a ver com uma fraqueza sua. Então você tem que fazer uma escolha. José não tinha como ficar lá junto com a mulher de Potifar. Ele iria ceder. Então o que ele faz? Ele faz uma escolha. Ainda que depois ele foi injustiçado, mas ele faz uma escolha. Precisamos fugir. No entanto, é preciso entender também que o reino das trevas luta contra nós para nos separar de Deus. E para isso investe em nossas fraquezas que são resultado da nossa natureza pecaminosa. As hostes malignas estudam nossas fraquezas. Eles estudam, eles estão vendo quais são as nossas fraquezas. Todo ser humano em Cristo deveria se preocupar em observar quais são as suas fraquezas, reconhecê-las e vigiar. E pedir a Deus, Deus me ajuda. Não deixa eu ceder nisso aqui não. É por causa disso que tem gente que não entende. Aí fala assim, fulano acabou se irritando com isso. Eu tô aqui, eu não me irritaria. Só que você não tem aquela fraqueza, mas ele tem. Deu para você entender? É isso que você precisa entender e eu também. As hostes malignas estudam nossas fraquezas, que são as áreas em nossa vida que nos deixamos levar pelos desejos para obter satisfação da carne, natureza pecaminosa. Esses desejos são chamados na Bíblia de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E são contrários a Deus. O maligno investe para nos derrotar, lançando sugestão por meio de pensamentos, usando os atrativos do mundo. A gente vai vendo coisas, ele já sabe que aquilo é uma fraqueza nossa, ele lança algum pensamento aí, ó. Por que tu não faz isso? Por que você... Agora, cabe a eu ou a você ceder ou não ceder. Então nós temos, para resistir o diabo, nós temos que estar sujeito a Deus, ou seja, obedecendo a palavra dele. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer
as obras do diabo. 1 João 3,8. O diabo é especialista em sedução. Ele seduziu os anjos, seduziu Eva e continua a sua sedução propondo ao homem ser insubmisso a Deus. O que o diabo não diz nessas palavras de sedução é que ao cedermos à tentação estamos nos separando de Deus. Depois que cometemos o que desagrada a Deus, o próprio diabo se apresenta com um novo discurso dizendo o seguinte: você não tem mais que voltar lá, porque ele queria te tirar, te afastar. Eles vão te acusar, eles não vão te entender. E além do mais, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Aí pronto, aí bota um sentimento de dureza. Lança uma palavra para poder gerar um sentimento de dureza, você ficar endurecido. É isso mesmo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu fiz isso de errado mesmo, mas é problema meu. Não vou lá falar com ninguém não e acabou. E aí o coração endurece, aí se afasta de Deus. Você pode perceber que algumas pessoas, quando pecam, sentem-se tão envergonhadas que querem fugir de Deus e do seu povo. Mas outras se tornam agressivas e quando alguém tenta lhe aconselhar, elas não permitem e se afundam cada vez mais em tudo que desagrada a Deus. Pessoas com coração endurecido não tem o que falar, você não vai ficar batendo boca com essas pessoas, você só tem que orar. Aqui no canal, às vezes, tem alguns tipos de comentário que são bem pouquinhos. Vamos dizer, de 30 comentários, às vezes é um. Mais ou menos, é uma média, só para você ter uma ideia, tá? De 30 comentários, às vezes é um. De 50 comentários, às vezes é um. Tá? E às vezes a pessoa vem fazer um posicionamento sobre questão de mordomia cristã, finança, né, oferta, devolver dízimo, ou então questão de congregar numa igreja local. E aí, tô dando alguns assuntos, tem outros, né? E aí ela vem com um discurso super endurecido, dá pra ver. Não tenho o que falar com essa pessoa. Agradece pela participação no canal e não comenta mais nada. Eu não paro. Porque eu já sei que o coração dela tá endurecido. Sabe-se lá por que ela ficou daquele jeito. Sabe-se lá qual foi a frustração dela, a decepção dela. Só que ela não pode usar a decepção dela como uma forma de criar um novo ensinamento. Eu fico com a Bíblia. E eles geralmente torcem o texto para poder afirmar o que estão... para poder dar base ao que estão afirmando. E não tem base, porque eles fizeram uma exegese. Existe a exegese e existe a exegese. Pastor, me explica isso. Exegese. Você vai extrair, tá, do texto o sentido que ele tem. Você está preocupado em tirar do texto o que está escrito, o que significa. E aí eu uso algumas coisas, né? O que foi dito, eu vou ver o contexto, uma série de coisas. Agora, a exegese é eu colocar o meu pensamento no que está escrito. Então eu estou fazendo uma exegese. Eu estou dando a minha interpretação para o texto e não tirando do texto o que ele quer dizer. Ou o que ele diz, melhor dizendo. Ele fugirá de vós. Tiago adiciona uma promessa aos que se sujeitarem a Deus e resistirem ao diabo. Ele fugirá de vós. Essa é uma promessa. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ao encontrar resistência firme por parte do cristão submisso a Deus, o diabo porá em fuga. Se porá em fuga. Como um guerreiro que, ao encontrar forte resistência ao seu ataque, vira as costas e foge covardemente do campo de batalha, em busca de um local seguro. Talvez Tiago tenha em mente o episódio da tentação de Jesus. Quem sabe? Não sabemos. O que Tiago estava pensando sobre essa questão do diabo fugir. Ali vemos o Senhor resistindo a cada tentativa do diabo de levá-lo a pecar. Ele tenta, Jesus resiste. Ele tenta, Jesus resiste. Até que o diabo, percebendo a firme resistência do Senhor, apartou-se dele até o momento oportuno. Ou seja, ele voltaria, mas naquele momento ele foi vencido. O conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida, então divulgue o canal para a sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja, para as pessoas da sua rede social. Afinal de contas, você sendo um divulgador, você vai permitir que outras pessoas sejam edificadas. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente de que lugar você está assistindo, o que você está achando do Expondo as Escrituras, se foi benéfico, se foi bom para você compreender melhor a lição que tem o texto, a leitura bíblica nesse Expondo as Escrituras. Deixe o seu like, não esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais. 8. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai o coração. Os leitores da carta, por serem judeus, perceberiam claramente o linguajar cerimonial
de Tiago nessa passagem. O conceito a chegar-se a Deus, de limpar as mãos e de purificar o coração. Esse linguajar do Antigo Testamento era bastante familiar para eles e certamente facilitaria a compreensão daquilo que Tiago lhes determinava. Então, Tiago fala com uma linguagem de acordo com o que eles possam entender. E é essa preocupação que eu tenho aqui no canal. Seja no programa EBD Comentado Online, seja no programa Expondo as Escrituras, que é esse que você está assistindo agora, seja no programa Teologia e a Vida Cristã, falar de uma forma que você compreenda. Porque como alguém vai aprender se ele não compreende o que está sendo falado? Então, Tiago, ele usa expressões para que os seus ouvintes possam os seus leitores possam lhe compreender. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Os imperativos continuam sendo dirigidos por Tiago a seus leitores para que se submetam a Deus e assim recebam a graça prometida aos humildes. Chegai-vos a Deus, ordena Tiago. A ordem pressupõe que, anteriormente, aqueles crentes haviam se afastado de Deus. Tal situação, contudo, poderia ser o quê? Revertida por iniciativa deles. O que eles tinham que fazer? Se chegar a Deus. O afastamento foi causado pela sua atitude pecaminosa descrita por Tiago no capítulo 4, versículos de 1 a 4. Deus não tem como se relacionar com alguém com coração pecaminoso. Ele precisa se arrepender para poder estar em relacionamento com Deus. Então, a atitude pecaminosa descrita por Tiago em 4, do 1 ao 4, envolvendo guerras, contendas, prazeres ilícitos, o amor ao mundo. Este, em particular, constitui o cristão inimigo de Deus. Quando você ama o mundo, você se torna inimigo de Deus. Aproximar-se de Deus, na NVI, seria renunciar ao mundo, deixando as atitudes mundanas de cobiça, busca pelo poder e pela primazia, e buscar a Deus em oração. Então, é importante para você se aproximar de Deus, você precisa renunciar ao mundo, deixar as atitudes mundanas de cobiça, busca pelo poder e pela primazia, e viver uma vida de oração. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5:8, pois outrora eres treva, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O termo grego para andar é peripatel, que traz a ideia de comportar-se, progredir, conduzir pela vida. Tá? Então, é se conduzir. O andar não trata de dar passos em frente, e sim comportar-se de forma a progredir dia a dia rumo a se parecer com Cristo. Então, o andar nesse texto não é só você andar para frente, não. É andar dia a dia em comunhão com Deus, se parecendo com Cristo a cada dia mais. É viver uma nova vida sendo transformado naquilo que Deus planejou para sermos. É deixar de viver segundo os nossos desejos mundanos e sim segundo a vontade de Deus. Lembremos-nos de que Tiago havia declarado também que eles não oravam. Não tendes porque não pedir. Ou que oravam mal, pedir mal. Chegar-se a Deus seria buscá-lo humildemente em oração, com arrependimento, não para obter coisas em primeiro lugar, mas em adoração e súplica. Podemos pedir algumas coisas? Podemos, mas ele estava ali com necessidade de orar primeiro e apresentando suas vidas ao Senhor. A cada dia nós adorando ao Senhor, nos apresentando ao Senhor, certo? Por fim, Tiago adiciona uma promessa. Ele se chegará a vós. Esse conceito de que Deus se deixa achar e encontrar pelos que o buscam está em toda a Escritura. Uma das últimas instruções que Davi deu ao seu filho Salomão foi esta: se buscares a Deus, ele deixará achar-se por ti. Deus se deixa achar? Sim. 1 Crônicas 28:9. Quanto mais perto de Deus ficarmos, mais parecido com Jesus nos tornamos. Você se acha um crente parecido com Jesus? Precisamos nos parecer com Jesus, e isso é visto na nossa conduta. O caso aqui significa mais do que aproximar-se de Deus pela oração. Quer dizer uma comunhão íntima, um andar com Ele, tal como no caso de Enoque. Contudo, tal privilégio demanda adequada preparação que veremos a seguir. Como é que nós vamos andar com Deus se nós tivermos alguns tipos de atitude? Limpai as mãos, pecadores. Tiago aqui não chama de pecadores aqueles que são cristãos. Ele está se dirigindo a judeus cristãos. Ele não chama de pecadores os que não são cristãos, e sim cristãos judeus ou judeus cristãos, que estavam com atitudes iguais às pessoas do mundo.
pelo fato de seus leitores iniciais serem judeus, ele usa uma linguagem das cerimônias de purificação do Antigo Testamento. Em particular, aquela lavagem das mãos, pés do sacerdote, antes de se aproximarem de Deus. Essa purificação das mãos aponta para a santidade. O que ele ordena, por meio desse imperativo aos cristãos, é que se purifiquem espiritualmente de suas ações erradas. Eles precisavam se arrepender do caminho que eles estavam andando. E vós de duplo ânimo purificai o coração. Duplo ânimo fala do quadro de uma pessoa que está dividida internamente. Ó. Em sentidos, tá? Internamente, com forças do coração puxando em sentidos opostos. Cada um quer ir para um lado. É como alguém que tem dois rostos, cada um olhando na direção contrária ao outro. Por isso, tal pessoa é inconstante em todos os seus caminhos, e cambaleia como um bêbado. 1 Reis é A.T. Peterson. Em 1 Reis 18:21, temos um exemplo perfeito disso. Elias diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? O Senhor Jesus repreendeu os de ânimo dobre, os inconstantes, ao declarar que ninguém pode servir a dois senhores. Pedro fala de almas inconstantes. E em 2 Pedro 2,14, e pessoas instáveis. Né? Ele fala de almas inconstantes em 2 Pedro 2,14 e pessoas instáveis em 2 Pedro 3,16. O comentário Beacon diz o seguinte em relação a limpar o coração. Separam-se do mundo e consagram-se a Deus. Esta é a verdadeira noção de santificação. Finalmente, aqui aprendemos qual é o verdadeiro caráter do arrependimento. Qual é? Não é apenas uma correção de vida, mas seu princípio é a purificação do coração. Também é necessário, por outro lado, que os frutos do arrependimento interior apareçam no esplendor de nossas obras. Não adianta eu dizer que eu sou um cristão verdadeiro se não tem novas atitudes, se não tem obras na minha vida. Transformação. Afligi-vos e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Almeida Revista Corrigida. Afligi-vos. Sexto verbo. A ideia de afligir a alma era de entristecer-se pelos pecados cometidos diante de Deus, para que a oferta pelo pecado não se tornasse num mero cerimonial. Provavelmente é o mesmo conceito empregado por Tiago aqui. Ele ordena que seus leitores sintam as suas misérias, Almeida Revista Corrigida, que se entristeçam, NVI, por seus pecados. Paulo usa a mesma palavra em Romanos 7,24 ao expressar o grito de desespero do homem debaixo da lei e sem Cristo. Qual é o grito? Miserável homem que sou. Lamentai. A lamentação pelos pecados era exigida pelos profetas ao povo de Deus no Antigo Testamento, quando o povo havia pecado diante de Deus e a ira de Deus estava prestes a bater sobre eles. Lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Jeremias 4:8 e 49:3. Os sacerdotes igualmente deveriam lamentar por causa do castigo divino imposto sobre a nação idólatra. Joel 1:13. Ou seja, o lamento inclui não somente a consequência de pecado, a consciência de pecado, mas também a expectativa do juízo de Deus. Então, o lamento inclui não somente a consciência de pecado, mas também a expectativa do juízo de Deus. Tem a consequência do pecado, que é algo que Deus não remove, e tem também o juízo de Deus. E quando alguém peca, pode ter consequência do pecado. E ele pode também estar debaixo de um juízo. Só que é separado a consequência do pecado e o juízo de Deus. Há momentos que a consequência ali não é removida. O juízo passa, você é perdoado. Então é importante a pessoa que lamenta ter isso em mente. Consequência do pecado e o juízo de Deus. No Antigo Testamento, essa atitude era geralmente expressa por arrancar os cabelos da barba, algo doloroso extremamente, e da cabeça. Rasgar as vestes e vestir saco, jogando cinza sobre si.
Isso era uma forma de lamentar. Certo? Contudo, o lamento exterior só teria valor se fosse a expressão do lamento interno de um coração quebrantado. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Não adianta nada alguém chorar se de fato a sua alma não está ali lamentando. De fato, não está sendo aquebrantado ali. Não adianta nada. E chorai. A aflição e o lamento deveriam ser acompanhados do choro. Ele diz, e chorai. O choro aqui não é de alegria, mas de profunda lamentação como sinal de dor e aflição pela situação que estavam. Para se chegar a Deus, eles precisavam se afligir, lamentar e chorar, demonstrando arrependimento por seus pecados. Então, entendeu? Como é? Chegarmos a Deus, ele chegará a vós. Mas para chegar a Deus, o que eles precisavam? Se afligir, lamentar e chorar. Ou seja, se arrepender dos seus pecados. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Chegamos ao 9º imperativo. Tiago deseja que seus leitores mudem de atitude. Aparentemente, eles não estavam nem um pouco contristados com seu estado espiritual. Muita gente está andando num caminho tortuoso. A vida espiritual está em queda e ele não está percebendo. E Deus quer restaurar a vida desse irmão, dessa irmã, mas é preciso se voltar para ele e se arrepender dos seus pecados. Então não caminhe nessa direção para que você não fique dessa forma. Tiago, ele quer uma mudança de atitude. Eles precisavam mudar de atitude. Mas eles pareciam não estar muito aí para a questão espiritual deles. Tiago deseja uma profunda mudança. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Deus, quando traz juízo no Antigo Testamento, ele trazia com a intenção do seu povo se arrepender dos seus caminhos e voltar ao caminho correto. Deus nunca trazia juízo na intenção, primeiro, de destruição sem direito a ter ali uma oportunidade de arrependimento. Isso não quer dizer que eles não assumiriam as consequências do seu pecado, mas quer dizer que Deus não deixaria sobre eles o juízo constantemente. Que Deus queria o quê? Restaurar. É uma prova clara de cegueira espiritual. A igreja está rindo e se alegrando festivamente quando deveria estar entristecida, lamentando e chorando os seus pecados. Aí faz festas, mas os irmãos estão em briga, departamentos divididos dentro de si mesmo, divididos contra outros departamentos, se levantando contra lideranças, pessoas, não aceitando um monte de coisa e que estão em conformidade com a Bíblia, mas não aceita. Deus não quer isso, não. A igreja não pode querer fazer festa quando precisa, na verdade, de lamentar, de chorar. Existem momentos na vida individual de cada cristão e na vida coletiva de uma igreja local que é preciso cancelar a festa e prantear buscando o favor de Deus. Vejamos o que o livro de Isaías diz sobre isso. Vamos ver? Vamos lá. Isaías capítulo 1, versículo 11 a 17. Eu quero ler junto com você. Olhe bem a exortação que Deus usa a Isaías. É na NVT, eu não estou lendo na Almeida Revista Corrigida, nem na Almeida Revista Atualizada. Estou lendo na NVT, uma linguagem que vai trazer uma clareza um pouco melhor aqui. Olha só. O que os faz pensar que desejam seus muitos sacrifícios? Ah, mas não foi Deus que estabeleceu os sacrifícios? Foi. Mas em momento nenhum ele disse que era primeiro para poder sacrificar e abrir mão da obediência. Primeiro tem que vir a obediência, para depois vir o sacrifício. O sacrifício tem que ser motivado por uma vida obediente, uma vida de santificação. Olha o que ele diz aqui. O que os faz pensar que desejam seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos. O problema aqui não era animal sendo oferecido, que era aleijado, que tinha deficiência e que não era aceito. Não, os animais parece que estavam em conformidade. O problema era o coração do ofertante. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiro e de bodes. Versículo 12. Quem lhes pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios, quando vem me adorar? Falando daí ao templo, um alvoroço danado. Mas cadê a vida com Deus? 13. Parem de trazer ofertas inúteis.
Não adianta nada eu, Mário Luna, vou falar de mim. Não adianta nada eu ir ao templo periodicamente. Digamos que eu possa ir no templo, na igreja local, aonde eu congrego, 2 vezes na semana ou 3. Ah, estou indo 2 vezes na semana ou 3, estou fazendo a minha parte. Só que meu coração está longe de Deus. Eu não vivo uma vida de obediência. Aí eu vou para lá prestar culto a Deus. Mas, na verdade, é um culto desagradável a Deus. Por quê? Porque eu não tenho nenhum compromisso com Ele. Eu acho que o simples fato da minha presença no templo já é o suficiente. Não. O meu culto não é só no templo. O meu culto é na minha vida inteira. Eu cultuo a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 31 dias dependendo do mês. 365 dias no ano e pela minha vida inteira enquanto eu estiver aqui fisicamente. Entenda isso! É um culto a Deus. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferece me dá náusea. Ele não cheirava como aroma suave, dava náusea. Suas festas, ele está falando numa linguagem figurativa, é claro. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Ou seja, eu estou farto disso tudo. Isso tudo é uma enganação. Isso tudo é um teatro. É uma encenação. É isso que Deus está falando. 14. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. 15. Não olharei para você quando levantarem as mãos para orar. Paulo diz: desejo que os homens levantem as mãos santas. Eles aqui estão com as mãos contaminadas. Ainda que ofereça muitas orações, não as ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Eles tinham culpa diante de Deus. 16. Olha aqui a linguagem do Antigo Testamento, falando da parte cerimonial também. Ó. Lavem-se e limpem-se. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Não bastava ir lá tomar um banho. Deus não está falando com eles sobre banho. Havia uma parte cerimonial que o sacerdote tinha que fazer, a lavagem. A pessoa também tinha que fazer algum tipo de cerimônia. Mas nesse momento Deus não está falando aqui de banho não, gente. Lavem-se e limpe-se. Não é limpar o corpo exterior. Era o interior. 17. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Eles estavam andando de forma injusta, fazendo mal. Ajudem os oprimidos. Aí ele aponta como é que eles fariam justiça. Buscariam a justiça e fariam o bem. Ajudem os oprimidos. Defenda a causa dos órfãos. Lute pelos direitos das viúvas. Quando é que a injustiça é cometida? Quando eles são injustos com essas classes de pessoas desfavorecidas. Tratavam mal o seu próximo e depois queriam oferta ao Senhor. O que adianta eu tratar mal as pessoas e depois ir para o templo prestar culto a Deus? Deus não recebe. Deus diz assim: não estou recebendo teu culto não, Mário Luna. Tu tá pensando que eu estou recebendo, eu estou todo alegre lá. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Aí tô lá, achando que tô oferecendo culto a Deus, tô adorando a Deus. Eu tô cantando, pastor. Tô cantando. Tá cantando? Tá. Mas teu coração tá longe de mim. Eu rejeito a sua vida. Eu rejeito o seu culto. É por isso que quando alguém vai para o culto, às vezes as pessoas têm mania de falar assim, tem um culto abençoado. Creio que estão dizendo que Deus possa abençoar ele no culto. Mas eu prefiro dizer que Deus receba o teu culto. Sabe por quê? Porque eu estou indo para prestar culto a Deus. Se ele vai abençoar, se ele vai derramar a bênção sobre mim ou não vai, isso aí é com ele. Agora, a minha parte é oferecer culto a ele. Sabe por quê? Porque ele merece. Ele é o Criador. Porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Então eu vou prestar culto a Deus. Ele me deu salvação. Eu já recebi eu recebi algo que eu não poderia receber. E o que mais eu preciso eu já recebi, que é a salvação. Tem outras coisas que nós precisamos, mas o mais importante é salvação. Porque tem pessoas aí que podem ter bens materiais, carro, casa, apartamento, pode ter saúde, tá? Mas não tem salvação. Então o mais importante ele não tem.
Então a gente tem que priorizar o mais importante. Qual é o mais importante? Salvação. E é por isso que eu oferto a minha vida ao Senhor como sacrifício vivo e santo e agradável a Ele. É por isso que eu glorifico a Ele. É por isso que eu honro a Ele, porque Ele fez tudo por mim. O povo nos dias do profeta Isaías estava pecando e mesmo assim cultuando, realizando festas e oferecendo sacrifício, pensando que isso substitui uma vida de obediência. Aí, individualmente, eu não posso fazer isso. Coletivamente, como igreja local, vamos fazer festa. E tá todo mundo em desordem, em desunião, em contenda, em desavença. Departamento fazendo festividade e eles estão em briga. Um monte de gente brigado um com o outro. Deus recebe isso, irmão. Sinceramente, biblicamente falando aí, ele diz que não. Deus disse que não recebia nada do que eles estavam fazendo. E aí acabamos não resistindo ao diabo. Aí, na verdade, estamos dando lugar para o diabo. Não estamos resistindo ao diabo, estamos dando lugar ao diabo. Porque estamos sendo insubmissos a Deus. Os cultos e as festas devem ser a consequência de uma vida em obediência a Deus. Mas jamais devem ser usados como um ato religioso sem temor e obediência a Deus. Ah, fui para o culto, já basta. Não. Como você foi para o culto? Precisamos entender urgentemente que não há o que comemorar quando encontramos os membros de uma igreja local promovendo entre si guerras, contendas, lutas, divisões, ao invés de estarem lutando para o crescimento do reino de Deus, estão lutando ao lado do inimigo, que é ele que quer guerra, ele quer contenda, ele que quer luta, ele que quer divisão, tá? Então estão lutando ao lado do inimigo que promove guerra, contenda, luta, divisões e tudo que possa paralisar a obra de Deus. Aí nós passamos do lado, saímos das fileiras do Senhor para o lado do inimigo, para lutar ao lado do inimigo. Que é isso, pastor? É verdade. Eu não declaro que estou lutando ao lado do diabo, mas as minhas obras estão dizendo, você está lutando para o diabo, você está trabalhando para o diabo, você não está trabalhando para o reino de Deus. Tiago ordena uma conversão na atitude de seus leitores. Eles deveriam trocar o riso e a alegria pelo lamento e pela tristeza. Tá rindo por quê? Qual é a graça? Tá alegre por quê? Deveria estar chorando. Por quê? Porque tá andando em transgressão diante de Deus. Tem gente que tá com a vida totalmente fora daquilo que Deus quer e tá feliz, achando que Deus está se agradando. Porque às vezes vai no templo, às vezes entrega o seu dízimo, às vezes cumpre algumas coisas e aí diz, não, tá tudo bem. E o Senhor tá falando, não é só isso. Precisa de muito mais. Certo? E não estou falando aqui para receber salvação, porque você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Jesus fez. Mas uma vida salva precisa demonstrar isso com atitudes. Essa última palavra significa literalmente olhar para baixo. Tá? Eles deveriam trocar o riso e a alegria pelo lamento e pela tristeza. Essa última palavra significa literalmente olhar para baixo. Foi a atitude do publicano, que ciente de seus pecados nem ousava levantar os olhos quando chegou ao templo para orar. É hora de decidirmos abandonar a vida dividida entre Deus e o mundanismo. É hora de ouvirmos, obedecermos e desfrutarmos da promessa do último imperativo desse texto. E qual é o último imperativo? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos, o último imperativo, para terminarmos a mensagem de hoje. Na presença do Senhor Ele vos exaltará. Esse último imperativo de Tiago, seguido de uma promessa, resume a intenção da passagem, que é levar seus leitores a uma profunda humilhação diante de Deus por causa de seus pecados, especialmente aquele de mundanismo. Tiago determina que seus leitores se humilhem, e isso na presença de quem? Do Senhor. Não é na presença de pessoas, primeiro, na presença do Senhor. A figura vem do comportamento dos pranteadores e dos penitentes orientais que se deitavam no chão e rolavam no pó. Uma pessoa pode botar o boca no pó para orar, e mesmo assim não está se humilhando. Você sabia disso? Uma pessoa pode se ajoelhar e mesmo assim não está se humilhando. Uma pessoa pode orar em pé e estar numa posição de humilhação diante de Deus. Uma pessoa pode orar sentada e estar numa posição de humilhação diante de Deus. E eu não estou aqui defendendo que você, no momento de uma consagração, por exemplo, de um ciclo de oração, vá para lá ficar sentado se você pode ajoelhar. Já que o hábito, o costume, naquele momento é dobrar os joelhos em humilhação diante de Deus. Não é só um hábito, é algo que você pode fazer em demonstração. Só que a humilhação de se ajoelhar precisa estar junta da humilhação do seu coração. Não adianta os seus joelhos se dobrarem se você não está dobrado interiormente. Se você não está quebrantado interiormente. Pessoas se enganam. Eu posso dobrar meus joelhos, eu posso botar minha boca no pó e eu não estar me humilhando diante de Deus. Muito pelo contrário, eu vivi uma vida de exaltação.
A figura vem do comportamento, como foi dito, né? Eles se deitavam no chão e rolavam no pó. Quando eles se sentiam confiantes, se perdoados, se levantavam, tiravam o pó e vestiam roupas limpas. Você lembra de Davi quando Deus sentenciou a criança por causa do adultério dele com Betseba? Ele primeiro se humilha, ele jejua. Quando termina ali que a criança morre, ele sabe que não tem mais o que fazer, o que ele faz? Ele se levanta. Ele se levanta. Os habitantes de Nínive, quando Jonas chegou lá e começou a pregar dizendo que a cidade seria destruída, o que eles fazem? O rei proclama um jejum para toda a cidade. Até animais tiveram que jejuar. Não vai comer nada. Ninguém. Vamos buscar Deus. Quem sabe assim ele não faça o que ele disse que vai fazer. E havia uma condição. Eles precisavam se humilhar e eles se humilharam. E Deus fez manifesto o seu favor. Por quê? Porque o nosso Deus é misericordioso. Só que eles se humilharam não só com panos de saco, eles se humilharam de coração. Certo? É justamente isso que os ninivitas fizeram. Já falei. Humilhar significa literalmente fazer com que alguma coisa seja abaixada, diminuída e colocada ao nível do chão, nivelada. É se humilhar. A ideia é de que os crentes abandonem a altivez e se nivelem ao chão, numa atitude de quebrantamento. É claro que está falando de algo dentro, em primeiro lugar. Você pode até botar sua boca no pó na hora de orar, você pode se dobrar, você pode se jogar no chão para orar se você tem um lugar propício para fazer isso. Não tem problema. Mas a verdade é, interiormente, você também está em humilhação, em quebrantamento? O conceito envolve a ideia de reconhecimento da própria miséria, das fraquezas, das limitações e uma declaração da mais absoluta dependência de Deus. Aí vem aí agora palavras motivacionais, não porque você é príncipe, você é princesa, porque você merece, porque você é isso, porque você é aquilo. Tudo que nós temos é por méritos de Jesus. Eu não tenho mérito nenhum. Foi Jesus que fez tudo. O que primeiro Jesus conquistou na cruz para que eu pudesse estar na posição que eu estou. Então eu não posso me vangloriar disso. Eu não posso me vangloriar disso. E aí, o que está mostrando aqui é que diante de Deus eu realmente reconheço minhas misérias, minhas fraquezas, minhas limitações. Quantas vezes você quer orar e não consegue orar? Oh, meu Deus, tem misericórdia, você tem que buscar Deus. Falar, Deus, me ajuda, eu quero orar, eu quero buscar o Senhor. Quantas vezes você bota a proposta, eu vou ler Bíblia e não lê? O que é isso? São suas deficiências. Suas fraquezas. As minhas fraquezas. E o que a gente tem que fazer? Recorrer a Deus, dependência de Deus. Deus, isso é uma forma de eu reconhecer. Eu sozinho não consigo. Não me vem com essa história de determinismo, não. Eu determino que vai ser assim, determina. Daqui a pouco tu começa um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco não tá fazendo mais. É uma luta. É uma luta diária para você conseguir fazer aquilo que agrada a Deus. É uma renúncia diária. Entenda isso. Resistindo às sutilezas de Satanás. Dizer não ao mundanismo, tem que se sujeitar a Deus, e sujeitar a Deus não é algo fácil, mas a graça de Deus nos dá condição. Lembremos-nos de que essa auto-humilhação é na presença do Senhor, isto é, perante Ele, ao meio da revista corrigida. Diante do Senhor, não nos resta outra atitude senão humilhar. Quando a luz gloriosa de sua santidade revela a depravação do nosso coração corrompido. Lembra de Isaías, quando ele tem a visão que ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono? Ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías sabia que ele poderia morrer naquele momento. Mas ali foi purificado, foi tirado, e purificado seus lábios, mostrando para Isaías que ele tinha sido perdoado ali, que ele poderia agora fazer aquilo que Deus queria. A promessa que segue é de que ele vos exaltará, isto é, ele haverá de nos tomar pela mão e nos erguer e nos restaurar o seu favor do qual havíamos caído pelos pecados. Porque veja bem, a pessoa está fora da posição por causa dos pecados, pela soberba e pelo mundanismo, e nos fará aumentar em honra. A mesma promessa é feita por Pedro, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Essa relação entre a auto-humilhação e a exaltação da parte de Deus ocorre em toda a Escritura. Será exaltado, humilde, diz o Senhor, Ezequiel 21, 26. Quem a si mesmo se humilhar será exaltado.
diz o Senhor Jesus. Foi assim com o publicano que se humilhou diante de Deus no templo, reconhecendo seus pecados e sua miséria e clamando somente por misericórdia. Em contraste com o soberbo fariseu, o publicano voltou para casa justificado por Deus. Deixa eu mostrar para você aqui uma ideia de... Por causa do pecado, alguém está vivendo em pecado. Tá? É apenas uma ilustração, tá? Pessoa. Ilustração. Está vivendo em pecado. Por causa do pecado, ele está ali vivendo. E aí agora ele precisa ter um relacionamento novamente com Deus. Então o que ele tem que fazer? Se humilhar. Presta atenção. Então ele tem que descer. E aí ele é colocado a nível do chão. É claro que isso aqui é simbolicamente falando. Ele pode até botar a boca dele no pó para orar, falar com Deus, mas isso tem que vir de dentro para fora em primeiro lugar. Não adianta a expressão corporal se não tiver a questão da humilhação no coração. Nesse momento, Deus o perdoa e Deus o restaura a posição de novo. Olha aqui, ó, a restauração. Ó. E é colocado de novo na posição. Então, a exaltação é colocar novamente no lugar que deveria estar. E alguém pega a palavra exaltação, muitas vezes, e coloca como se a pessoa fosse ser levada para um lugar, um alto patamar a todo momento. Mas Tiago está tratando de gente que estava andando no pecado e que precisava se arrepender para ser restaurada a posição de comunhão. Ei, restauração da posição de comunhão. Isso é a exaltação que esse texto em especial está falando. É disso que está falando. É disso que está falando também na primeira carta de Pedro. Esse tipo de exaltação, ser restaurada a posição de comunhão com Deus. Por quê? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Aí a pessoa pega a palavra exaltação e pensa em outras coisas. Né? E quando fala de humilhação, ele não lembra que a humilhação tem a ver com uma auto-humilhação. Ao aprendermos o que significa se humilhar e receber a exaltação de Deus à luz dos textos aqui citados, estou falando desses textos, podemos descartar a ideia de revanchismo carregada de vingança que muitos propagam em nossas igrejas, afirmando que aqueles que se levantam contra nós verão a exaltação. Que exaltação? É bom lembrar que a Bíblia não diz que aquele que for humilhado por alguém será exaltado. Não tem isso na Bíblia, não. Sabe aquele jargãozinho que você conhece, que diz assim, os humilhados serão exaltados? Não tem isso na Bíblia. Me mostre em que texto da Bíblia tá, por favor. Segundo Mário Luna diz... Não, só se for segundo Mário Luna, porque Bíblia não tem. A Bíblia diz que aquele que se humilhar, auto-humilhação, será exaltado. E humilhação é reconhecer as nossas misérias, as nossas fraquezas, as nossas deficiências, os nossos pecados. E a exaltação é Deus nos trazer de volta para um lugar de comunhão com Ele. Entendeu agora? É isso que é importante dizer. Então, os humilhados serão exaltados. Não existe isso na Bíblia. Risca isso da sua cabeça. É claro que a gente vai continuar ouvindo, mas isso não tem nenhuma validade para Deus. Ah, pastor, mas se alguém me humilhar, se alguém te humilhar, você tem que se humilhar diante de Deus. E não debater contra a pessoa. E não esperar que Deus... Porque tem uma ideia no nosso meio que se alguém fizer alguma coisa contra você, Deus vai ferir, Deus vai matar, Deus vai fazer acontecer. Irmãos, em nome de Jesus. Isso vai totalmente contra o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, da montanha. Já leu lá Mateus capítulo 5? Lê lá, por favor, depois. A gente teve até uma EBD, uma escola bíblica dominical, uma revista inteira, do trimestre inteiro tratando sobre o Sermão da Montanha. Lê lá depois, faz um favorzinho para mim. Lê lá depois de Mateus capítulo 5, do 38 ao 48. Por favor, não esquece não. E vê lá os textos paralelos em Lucas também, se tiver em Marcos também. Dá uma lidazinha lá, por favor. De preferência, não esquece não. Mateus 5, do 38 ao 48, por gentileza. Ao invés disso, a Bíblia diz que aquele que se humilhar... Ó, é bom lembrar que a Bíblia não diz que aquele que for humilhado por alguém será exaltado, pois ser humilhado faz parte do nosso sofrimento por amor a Cristo. O cristão vai passar por humilhação e ele tem que estar pronto para isso e acabou. Ponto final. Ao invés disso, a Bíblia diz que aquele que se humilhar, se arrependendo de seus pecados, fala de humilhar-se a si mesmo, será exaltado. Porque nesse contexto de Tiago, a humilhação aqui era por causa dos pecados. Por causa da rivalidade, por causa das pelejas, das oposições que um fazia com o outro, das invejas. Então eles estão sendo convidados a se humilhar para que Deus restaurasse a posição de comunhão, porque eles tinham perdido a comunhão. Ou seja,
ganhará o favor de Deus e desfrutará da sua comunhão. Deus não tem comunhão com quem está se opondo um ao outro. E, finalmente, as Escrituras ensinam que a humildade tem um aspecto vertical e outro horizontal. O que quer dizer isso? O crente que demonstra humildade, a Deus também demonstra para com os outros. Romanos 12, 10, Filipenses 2, 3. Eu me humilho diante de Deus e não se humilha diante dos outros? No sentido de calar, de não falar, de não pelejar, de não desejar o mal. Romanos 12 vai falar sobre isso, como você deve se comportar com o seu inimigo. Mateus 5, do 38 ao 48, vai falar sobre o comportamento do cristão. E tem cristão dizendo, não, fez comigo, vai ter que pagar, Deus vai cobrar, Deus vai matar. Tem gente que grita isso às vezes até alto na rua, Deus vai matar. Que Deus é esse? Que Deus seu é esse? Ele não é o Deus criador do céu e da terra, o Deus da Bíblia não. Deve ser outro Deus, porque Deus mesmo não é. Pessoas com sentimento de vingança, que quer vingança. Imagina, os apóstolos começaram ali depois que Jesus voltou para o céu, ascendeu ao céu, estava ao lado de Deus Pai. Agora eles começam a fazer a obra, daqui a pouco são presos e apanham. Sai de lá glorificando a Deus por serem dignos de sofrer, padecerem por amor a Jesus. Se alguns crentes dos dias de hoje vai praguejar, vai fazer tudo que puder, pensar ruim, vai subir para monte, vai orar, Deus, tu tem que matar porque me machucou, me feriu. Onde que está isso na Bíblia? Onde está? O conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida? Então divulgue o canal porque outras pessoas precisam ser edificadas. Para a sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja, para aqueles que estão na sua rede social. Se inscreva, ative o sininho das notificações, comente o que você achou desse Expondo as Escrituras, se contribuiu para o entendimento desse texto, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil, deixe o seu like, diga se assistiu até o final e compartilhe esse vídeo. Vamos para a conclusão? Arrependimento e sujeição a Deus é a cura para o mundanismo. O que vamos fazer depois dessa exposição bíblica? O que tu vai fazer com isso tudo que você aprendeu? O que eu vou fazer? Eu, Mário Luna, o que eu vou fazer? Vamos continuar praticando as obras do mundo, cedendo às sutilezas de Satanás? Ou vamos fazer uma reflexão reconhecendo onde estamos errando, nos arrependendo de nossos pecados, nos humilhando diante de Deus e lhe dizendo, Senhor, eu quero a partir de hoje me sujeitar a Ti. Quero viver para obedecer a Tua vontade e Te agradar. Essa será a minha prioridade de vida. Você escolhe. Ou eu vivo uma vida mundana, mesmo dentro da igreja, achando que sou quem eu não sou, ou eu me humilho diante de Deus para que alcance o seu favor e seja restaurado ao lugar de comunhão. Restauração de comunhão. Aqui dá para poder usar como ilustração desse exemplo, quando o padeiro e o copeiro erraram contra Faraó, eles foram mandados para a prisão. O copeiro é restaurado à posição novamente de estar servindo a Faraó. O padeiro, ele sai e morre, é executado. É claro que aquela passagem não tem o significado que eu estou falando aqui, mas eu estou apenas fazendo uma comparação mostrando para você o que é ser restaurado ao lugar de comunhão. Quando pecamos, estamos presos dentro daquilo que fizemos. Perdemos a comunhão, ficamos longe do Senhor. Longe de mim comparar Faraó com Deus. Eu só estou fazendo aqui dizer que Faraó é Deus. Eu só estou mostrando para vocês o que acontece. Assim como o copeiro, quando foi perdoado, voltou para a sua posição e estava de novo ali servindo a Faraó ao lado de Faraó, assim, como forma de comparação, nós, quando nos humilhamos diante do Senhor, quer dizer, eles tiveram a consequência do erro deles, foram presos. Nós, quando nos humilhamos diante do Senhor, somos restaurados à posição de comunhão. E podemos novamente estar ali em comunhão com o nosso Deus. Você quer ou não quer estar em comunhão com Deus? Essa é uma decisão individual. Só assim estaremos resistindo às sutilezas de Satanás. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quero convidar você também para nos seguir aqui, ó. Pastor Mário Luna, ó. Aqui, ó. Pastor Mário Luna, tá? Oficial no Instagram. Ou Ângela Manhãs Luna também no Instagram. Uma mensagem de edificação para a sua vida
Todos os dias ela publica lá no Instagram dela e no Quai. No Quai é Ângela Luna. No Instagram, Ângela Manhãs Luna. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Expondo as Escrituras em Ezequiel, capítulo 3, 16 a 21. E o versículo 27. Ezequiel, o Atalaia de Deus. Esse será o tema da nossa exposição bíblica do próximo Expondo as Escrituras. E não se esqueça de assistir aí a lição de encerramento que tem a leitura bíblica em classe nesse Expondo as Escrituras, Resistindo às Sutilezas de Satanás, e também a palestra Investimentos para um Casamento Saudável, que tem ajudado muitas pessoas a ter pelo menos um entendimento, um início de uma compreensão, falando sobre o compromisso do casal, o papel da esposa, com participação da minha esposa, minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, o papel do marido, a vida sexual do casal, comunicação do casal, colheita do casal. Pastor, não preciso disso, então divulgue para outras pessoas. Mas lembre-se, se você aprender mais sobre isso, você vai poder ajudar outros casais também. Vamos orar, chegamos ao final de mais um programa Expondo as Escrituras. Eu quero te agradecer, você que ficou até o final. Quero pedir a você oração pela minha vida, pela vida da minha esposa, porque trabalhar no Ministério de Ensino não é algo fácil. As investidas do adversário vêm, o inimigo tenta se opor, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um programa Expondo as Escrituras. Que o Senhor tome em tuas mãos a cada um que ficou até o final e aqueles que não ficaram também, abençoa suas vidas. Dá vitória, Senhor. Nos ensina, Senhor querido, Senhor amado, a resistir às sutilezas do nosso adversário. Ó Deus querido, através de sujeitar-se ao Senhor. Senhor, que essa palavra venha a ser aplicada ao nosso coração. Que possamos ter aprendido, Senhor, que se humilhar é reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas deficiências, esperando em Ti, Senhor, que o Senhor nos restaure ao lugar, a posição de comunhão. Senhor, nos permita estar em comunhão contigo sempre, se sujeitando a Ti, resistindo ao diabo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e nós vamos estar aqui no próximo programa Expondo as Escrituras, se o Senhor permitir. Eu estou deixando aqui para você a indicação de 2 vídeos aí, tá bom? Para que você possa assistir. Que Deus continue nos abençoando.